Eu nunca vou mais pedir a senha do Wi-Fi em lugar nenhum. Depois do que aconteceu naquela cafeteria, prefiro ficar sem internet pelo resto da vida do que passar por aquilo de novo. E o pior é que ainda não sei se aquilo realmente terminou. Isso aconteceu há 3 semanas, numa terça-feira comum, dessas que você nem lembra o que fez de manhã. Eu tinha uma reunião de trabalho pela tarde, uma daquelas online, e resolvi fazer de um café no centro da cidade porque minha internet de casa tinha caído. Nada demais, é o tipo de coisa que acontece toda semana com qualquer pessoa. Só que dessa vez, o Wi-Fi daquele lugar não ia só me conectar à internet. Ia me conectar a alguma coisa que eu ainda não consigo explicar direito. Cheguei no café por volta das 2 da tarde. Era um lugar pequeno, meio escondido numa rua lateral, dessas que você só encontra se o Aurélio souber que existe. Eu já tinha passado ali antes, mas nunca tinha entrado. Não sei bem por que entrei naquele dia. Talvez fosse só pressa, talvez fosse outra coisa. Hoje eu penso muito sobre isso. Pedi um café qualquer, sentei numa mesa perto da janela e abri o notebook. Antes de fazer qualquer coisa, chamei o garçom e perguntei a senha do Wi-Fi. Coisa simples, de todo dia. Ele nem falou nada. Só pegou um papelzinho pequeno, escreveu alguma coisa rápido e colocou na mesa do meu lado sem dizer uma palavra. Isso já foi estranho, porque normalmente o pessoal fala a senha em voz alta, ou pelo menos sorri, faz alguma coisa. Ele só escreveu, entregou e foi embora, como se estivesse com pressa de se afastar de mim. Eu olhei o papel sem dar muita importância no começo. Só que quando li o que estava escrito, travei por um segundo. A senha não era um monte de letras aleatórias como sempre é. Era a data de hoje. A data exata daquele dia, seguida de um horário, 22h14. Fiquei olhando aquilo por uns segundos tentando entender. Pensei que talvez fosse só uma senha padrão. Tipo essas cafeterias que colocam a data do dia para facilitar, trocam todo dia essas coisas. Isso existe, não é nada absurdo. Mas o horário me incomodou. Porque colocaram um horário específico numa senha de Wi-Fi. Isso não fazia sentido nenhum. Mesmo assim, eu e baixinho para mim mesmo, pensei que coisa estranha e digitei a senha no notebook. Conectou na hora, sem demora, sem pedir confirmação de nada. E foi aí que a internet abriu uma aba sozinha. Isso já é raro, porque normalmente quando você conecta numa rede pública, no máximo abre uma página de login para você aceitar os termos. Mas essa aba que abriu não tinha nada disso. Era uma página completamente branca, sem nenhum layout, sem logo, sem nome de empresa, sem propaganda, nada. Só um fundo preto e no meio da tela, em números grandes e brancos, um cronômetro contando regressivamente. E o número que estava passando naquele cronômetro batia exatamente, segundo por segundo, com o horário que estava escrito naquele papel. 22h14. Fiquei parado olhando para a tela por um bom tempo. No começo eu ainda tentava me convencer de que era só um erro, um bug estranho de rede pública, talvez um roteador mal configurado que redirecionava para algum site quebrado. Essas coisas acontecem, eu já vi antes. Só que quanto mais eu olhava, mais eu sentia que aquilo não era normal. A página não tinha nenhum elemento clicável. Não tinha botão de fechar. Não tinha texto explicando nada. Só aquele número descendo, implacável, sem parar. Tentei fechar a aba. Ela fechou. Só que quando eu abri o navegador de novo para checar outra coisa, a mesma aba voltou sozinha, com o cronômetro no mesmo ponto de antes, como se nunca tivesse fechado. Isso me deixou com um frio na barriga que eu não sabia explicar. Tentei desligar o Wi-Fi do notebook. A aba continuou lá, rodando, mesmo sem conexão nenhuma. Foi nesse momento que o medo começou a tomar conta de verdade, porque tecnicamente, sem internet, aquela página não deveria estar rodando. Não fazia sentido nenhum. E o número continuava descendo. Faltavam, naquele momento, pouco mais de 7 horas para bater 22h14. Olhei em volta da cafeteria, tentando ver se tinha mais alguém passando por aquilo, se era algum tipo de pegadinha, alguma câmera escondida, alguma coisa. Mas as outras pessoas ali dentro pareciam completamente normais, mexendo no celular, conversando, tomando café como se nada estivesse acontecendo. O garçom que tinha me entregado o papel nem sequer olhava mais na minha direção.
Era como se ele estivesse evitando o meu olhar de propósito. Levantei. Fui até o balcão e perguntei para ele o que era aquela senha, porque tinha o horário escrito ali. Ele ficou um segundo sem responder, só olhando para mim de um jeito que eu não consigo esquecer. Depois disse, bem baixinho, quase sussurrando, isso não depende de mim. Isso já estava certo antes de você entrar aqui. Eu perguntei o que ele queria dizer com isso, mas ele só desviou o olhar e disse que precisava atender outra mesa. Andou rápido para longe de mim, quase como se estivesse fugindo da pergunta. Foi nesse ponto que o medo virou pânico de verdade. Peguei minhas coisas rápido, fechei o notebook sem nem desligar direito e saí andando apressado da cafeteria. Minha cabeça só pensava uma coisa: se aquele horário significava alguma coisa ruim, alguma coisa relacionada a mim, o melhor que eu podia fazer era simplesmente não estar lá quando batesse 22h14. Parecia lógico. Se eu saísse dali, se eu ficasse longe daquele lugar, talvez o que quer que fosse aquilo não pudesse me alcançar. Andei rápido pela rua, sem rumo certo, só querendo colocar distância entre mim e aquele café. O sol ainda estava alto, devia ser em torno das 3 da tarde. Passei por outras pessoas na calçada, ouvi carros passando. Tudo parecia absolutamente normal lá fora. Isso me deu um pouco de alívio. Pensei que talvez eu estivesse exagerando, que era só uma bobagem de sistema, um susto bobo que eu ia rir depois. Só que esse alívio durou pouco. Fui andando até uma praça perto dali. Sentei num banco para tentar organizar a cabeça, checar minhas mensagens, respirar um pouco. Fiquei ali por um tempo, acho que uns 20 minutos, só tentando entender o que tinha acontecido. Nesse período, o celular não pegava a internet de jeito nenhum, mesmo com dados móveis ligados. Isso também não fazia sentido, porque eu sempre tenho sinal bom naquela região. Quando finalmente decidi levantar e ir embora dali de vez, foi que percebi a primeira coisa realmente errada. O relógio da praça, aquele grande, de ponteiros, estava parado. Não estava quebrado no sentido de estar torto ou com o vidro rachado. Estava simplesmente parado, com os ponteiros travados numa posição exata. Achei estranho, mas pensei que talvez fosse só um relógio velho que já não funcionava direito mesmo. Essas coisas de praça pública às vezes ficam anos quebradas sem ninguém consertar. Só que aí eu olhei para a rua. Um carro estava no meio do cruzamento, parado, mas não parado como se estivesse no trânsito. Parado de um jeito estranho, meio inclinado, como se tivesse sido congelado bem no meio de um movimento. O motorista lá dentro estava com a cabeça virada para o lado, boca meio aberta, como se estivesse no meio de uma frase, falando com alguém. Só que ele não se mexia. Nada nele se mexia. Fiquei olhando aquilo por um tempo que pareceu muito mais longo do que realmente foi, tentando entender o que estava vendo. Meu primeiro pensamento foi que talvez fosse algum tipo de instalação artística, essas coisas que às vezes colocam em praças, gente fingindo de estátua viva. Mas quando cheguei mais perto, entendi que não era isso. A pele da pessoa, os detalhes do rosto, tudo parecia real demais para ser encenação. Andei mais um pouco pela rua e o mesmo padrão se repetia em todo lugar. Um cachorro estava parado no meio de um pulo, as 4 patas fora do chão, suspenso no ar de um jeito que desafiava toda a lógica que eu conhecia sobre física. Um poste de luz que devia estar piscando por algum defeito estava travado bem no meio do brilho, nem apagado, nem aceso por completo, só ali, parado naquele estado intermediário. As pessoas na calçada, cada uma delas, estavam completamente imóveis. Uma mulher estava parada no meio de um passo, com uma perna levantada, o cabelo balançando no ar como se o vento tivesse sido congelado junto com ela. Um homem segurava o celular na altura do rosto, provavelmente tirando uma foto ou vendo alguma mensagem, e a tela do aparelho dele brilhava, mas ele não piscava, não respirava, não fazia nada. Foi nesse momento que percebi uma coisa horrível. Eu era a única coisa em movimento em toda aquela rua. Tentei tocar em uma das pessoas, uma senhora que estava parada perto de uma banca de jornal. A pele dela estava fria, mas não do jeito de um corpo morto. Era mais como se a temperatura simplesmente não existisse mais ali, como se o tempo tivesse parado até para o calor do corpo. Ela não reagiu de jeito nenhum ao meu toque. Continuou ali, presa naquele instante, os olhos abertos olhando para um ponto qualquer que já não significava mais nada. Corri de volta para a praça, meu coração disparado,
tentando entender o que estava acontecendo. E foi aí que a ficha começou a cair de um jeito que eu não estava preparado para aceitar. Aquele café não era um café comum. A senha, o cronômetro, tudo aquilo não era um aviso para eu fugir de alguma coisa ruim que ia acontecer às 22h14. Era o contrário. Aquele lugar era uma espécie de passagem, um ponto de transição antes da minha hora real de partida. E ao sair dali antes da hora marcada, eu não escapei de nada. Eu simplesmente saí do fluxo normal do tempo antes da hora certa, ficando preso nesse espaço entre um momento e outro, um lugar onde tudo já tinha parado, esperando eu alcançar o horário que estava predestinado para mim. Corri de volta em direção ao café, mesmo com medo, porque era o único lugar que fazia sentido eu voltar. Se aquele local era o ponto de transição, talvez fosse ali que as coisas se resolvessem, de um jeito ou de outro. As ruas pareciam mais longas do que antes, como se a cidade toda estivesse se esticando só para me atrasar. Cada esquina que eu virava parecia repetir a anterior. Os mesmos prédios, as mesmas pessoas congeladas, num loop que não terminava. Quando finalmente cheguei na porta do café, o relógio dentro do meu peito, quer dizer, o meu próprio senso de tempo, me dizia que já devia estar quase na hora. Entrei correndo, e pela primeira vez desde que tinha saído, vi movimento lá dentro. O garçom estava exatamente onde eu tinha deixado ele, atrás do balcão, olhando para mim como se estivesse esperando eu voltar o tempo todo. Ele não pareceu surpreso. Só falou, com a mesma calma de antes. Você não pode fugir da hora, só pode escolher como vai esperar ela chegar. Perguntei o que ia acontecer quando batesse 22h14. Ele não respondeu direito. Só disse que isso dependia de mim, que algumas pessoas atravessam para um lado, outras para outro, e que ele só estava ali para entregar a senha, nada mais que isso. Sentei na mesma mesa de antes. O notebook ainda estava aberto, a aba do cronômetro ainda rodando, e o número continuava descendo, agora bem mais perto de 0. Fiquei ali, sem saber o que mais fazer, sentindo o peso de cada minuto passando, sabendo que lá fora o mundo inteiro estava parado esperando esse mesmo instante. Eu queria contar para vocês exatamente o que aconteceu quando bateu 22h14, mas a verdade é que não sei dizer com certeza. Lembro do número chegando em 0, lembro de uma luz branca tomando conta de tudo, e depois disso, um vazio que eu não consigo descrever. Quando voltei a perceber as coisas ao meu redor, eu estava de novo naquela mesma mesa, o café ainda quente na minha frente, o relógio na parede marcando 3 da tarde, como se nada tivesse acontecido. Só que uma coisa mudou. No meu notebook, na barra de Wi-Fi, aquela rede específica não aparece mais. Voltei naquela rua várias vezes depois disso, procurei aquele café de novo, mas ele simplesmente não existe mais ali. No lugar dele, tem uma loja fechada, com placa de aluguel, como se já estivesse vazia há anos. Até hoje eu não sei se aquilo foi um aviso, um teste, ou se eu realmente atravessei para algum outro lugar e voltei sem perceber a diferença. O que eu sei é que, de vez em quando, à noite, meu celular mostra uma rede de Wi-Fi bem fraca, sem nome nenhum, só um sinal aparecendo do nada. E eu nunca mais tive coragem de tentar me conectar. Se você quer saber o que mais já aconteceu comigo, dá o play no próximo relato dessa série.